Olá, meus amigos no Brasil e em todos os lugares onde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon. Hoje, dia 22 de agosto de 2022, dia 25 de Av de 5782. Antes de começarmos o noticiário, um lembrete. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora e assine o sininho para ser informado cada vez que houver um novo noticiário. Além disso, compartilhe o nosso noticiário e se você gostou, deixe o seu like aqui no YouTube, deixe os seus comentários e nos ajude divulgando o nosso site. E vamos às manchetes. Líbano e Israel provavelmente próximos a acordo sobre o campo de gás de Karish. Sobrinho de Yasser Arafat se põe na oposição a Abu Mazen na Autoridade Palestina. Revolução tecnológica no aeroporto de Ben Gurion. E o primeiro-ministro de Israel fala diretamente à população de Gaza e, especificamente, essa é uma notícia importante. As divergências sobre fronteira marítima entre Israel e Líbano persistem há pouco mais de uma década. A área em disputa, que era de apenas cerca de 350 km², acabou sendo aumentada 7 vezes consecutivas por novas posições do governo libanês, chegando a atingir 1.430 km², a chamada Linha 29. Em 2012, a Convenção das Nações Unidas para a Lei Marítima propôs já a chamada Linha 23, que delimita a área em litígio a 860 km² e ofereceu 55% desta área ao Líbano e 45% a Israel. Oferta essa que foi rejeitada pelo Líbano. Apesar de ainda ser uma área geograficamente muito pequena, as coisas começaram a mudar drasticamente no ano de 2020, quando Israel descobriu importante jazida de gás natural na área. A descoberta está em águas territoriais de Israel, mas muito próxima à área em disputa. A partir de então, Israel e Líbano vêm tentando, de forma indireta, conseguir algum acordo mediado pelos Estados Unidos. Fontes israelenses acreditam que deve haver jazidas significativas também do lado libanês e chegaram a propor a exploração conjunta, algo imediatamente torpedeado pelo Hezbollah do Líbano. É interessante que a área de poços denominada Karish nunca foi reivindicada pelo governo libanês. Porém, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, passou a reivindicar o campo como território libanês. Israel chegou a propor, como eu disse, a exploração conjunta do campo de Cana, que se encontra 75% dentro do território libanês e 25% na área que Israel considera o seu território, peremptoriamente negado pelas forças leais ao Hezbollah. Notícias, no entanto, deste fim de semana dão conta de avanços significativos nas tratativas que podem levar a um acordo iminente. Pelo que se informa, o Líbano aceitaria a linha 23, que é a fronteira reconhecida internacionalmente, inclusive por Israel, mas pede uma área adicional de 80 km² ao sul da linha 23, o que colocaria o campo de Cana totalmente em território libanês. Analistas internacionais acreditam que Israel está pronto para aceitar essa proposta, o que implicaria em desistir de quase 400 km² ao norte da linha 23, que Israel deveria receber segundo a proposta Hof de 2012, bem como desistir do campo de Cana. Dizem que eventualmente Israel possa pedir uma parte dos lucros futuros de Cana, caso a exploração de gás seja viável, uma vez que 25% da área estaria em território israelense. Ou, eventualmente, uma composição territorial ao norte da linha 23, o que significaria que a linha de demarcação fronteiriça, ao invés de ser uma linha reta, passasse a ser uma linha em forma de S. A resposta oficial
de Israel à proposta libanesa ainda é desconhecida, mas uma troca territorial parece ser uma solução mais provável do que um acordo de participação de lucro, dado o antagonismo entre os dois países. Há que se ressaltar que o Líbano se encontra na sua maior crise financeira da história. Caso não tenha recursos para explorar cana, uma joint venture com Israel poderia trazer benefícios econômicos imensos ao Líbano. Mas nem tudo são flores. O Hezbollah, um grupo terrorista que praticamente controla o parlamento juntamente com seu parceiro Amal, vem ameaçando enviar foguetes de alta precisão contra o campo de Karish, bem como contra qualquer outro campo de gás israelense, independentemente de sua localização, caso Israel comece a extrair gás em setembro sem que haja acordo final, ao qual, ressalte-se, o Hezbollah se opõe veementemente. O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse que todos os campos israelenses já estão em sua mira. Esta ameaça está sendo levada a sério por Israel. Ainda esta manhã, o ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, alertou que um ataque do Hezbollah ou de qualquer força libanesa poderá levar a uma imediata resposta israelense. E isto eventualmente pode escalar para uma guerra que imporá sofrimentos desnecessários à população libanesa e uma tragédia a seu território. Gantz acrescentou que espera que não seja necessário chegar a este ponto. Analistas libaneses acreditam que as ameaças do grupo Hezbollah visa mostrar ao povo libanês que Israel aceitou as condições impostas por eles por receio de ataques, o que lhes daria um aumento de simpatia junto à população libanesa, que ainda é avessa ao grupo. O presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, também conhecido pelo seu apelido de Abu Mazen, foi eleito para 4 anos de mandato nas eleições de 2004, tendo assumido em 2005. Seus 4 anos de mandato estão próximos a completar 18 anos sem novas eleições. Em 2021, finalmente, ele chamou por novas eleições, mas as cancelou em poucas semanas sobre a falsa alegação de que os árabes de Jerusalém não poderiam votar. Na verdade, Israel permitiu que eles votem, porém não dentro dos limites da cidade. Durante as semanas de preparação, ocorreu uma surpresa inesperada. Nasser el-Kidwa decidiu concorrer contra Abu Mazen. Mas quem é Nasser el-Kidwa? Trata-se do sobrinho de Yasser Arafat, que foi embaixador palestino na ONU durante 20 anos e depois foi ministro do exterior da autoridade palestina. Ao lançar-se candidato na lista de Marwan Barghouti, outro dissidente da Al-Fatah, tornou-se ameaça real ao poder de Abu Mazen. Esse foi rápido na resposta. O demitiu dos seus cargos na Fatah, cassou seu passaporte diplomático e cancelou todos os privilégios de ex-embaixador e ex-ministro. Tem sido essa a norma no governo palestino. Qualquer sinal de popularidade que possa ser uma ameaça ao líder de 87 anos é punida com expulsão dos quadros dirigentes. Foi assim com Mahmoud Alam, expulso da liderança do Fatah e exilado no Catar. Foi assim com Marwan Barghouti e também com el-Kidwa. Nasser el-Kidwa se encontra atualmente na França, mas promete voltar à Palestina e realizar uma grande mudança nos rumos e na direção da autoridade palestina, a quem considera corrupta e que não respeita os direitos humanos no território. Ele acusa a atual direção de estar numa rápida decadência moral, com eliminação da democracia, o que exige uma reação imediata. Ele também acusa Abu Mazen de curvar-se a Israel e não lutar pelos interesses palestinos. Ele é muito crítico a Israel, mas acredita que o primeiro passo é a solução dos problemas internos na autoridade palestina. No entanto, ele adverte: se a situação não mudar pelo bem, podem ocorrer movimentos sísmicos na área da autoridade palestina, e isso incluirá violência contra Israel. O caldo interno ferve. Nas últimas 3 semanas, houve diversas manifestações de grupos como médicos, taxistas, engenheiros e advogados.
A manifestação dos advogados preocupa especificamente Abu Mazen, pois levantam questões relativas a leis personalistas que são impostas sem serem apresentadas aos órgãos legais. Nasser El-Kidwa critica os passos recentes de Abu Mazen, que nomeou personalidades para cargos elevados, como que os preparando para sucedê-lo. El-Kidwa diz que sem eleições eles não terão respaldo popular, e diz ele, são nomeações escritas na areia, desaparecem ao primeiro vento. El-Kidwa não se coloca como candidato a suceder Abu Mazen, mas ressalta, se eu for chamado estarei a postos. Não se trata de candidato natural, mas é uma das possibilidades da oposição, diz ele. Sua entrevista ao jornal israelense Israel Hayom não nos apresenta um candidato dócil, mas um aparente seguidor muito sério da linha do seu tio Yasser Arafat. E agora uma notícia interessante sobre o aeroporto internacional de Ben Gurion, que é o mais movimentado de Israel. Israel tem uma população um pouco superior a 9,5 milhões de habitantes, mas viu passar este ano pelo aeroporto, nos primeiros 7 meses do ano, 10 milhões de passageiros em voos internacionais. Só para comparação, Guarulhos é o maior aeroporto do Brasil, teve no mesmo período pouco mais da metade, 5,6 milhões de passageiros internacionais. Neste mês de agosto, espera-se mais 2,5 milhões de passageiros que devem utilizar o aeroporto para voos internacionais. Isto coloca uma imensa pressão, pois além dos procedimentos normais de qualquer aeroporto, o quesito segurança é bem mais severo aqui em Israel. Para amenizar a situação, foi decidido investir 50 milhões de shkalim, que são cerca de 82 milhões de reais, em automação digital ainda neste ano. Assim, já a partir de janeiro de 2023, os passageiros poderão fazer o seu check-in e o despacho de suas bagagens em terminais eletrônicos, pagar pelo excesso de bagagem, enviar suas malas diretamente ao avião e emitir cartão de embarque sem intervenção de funcionários. Isso deverá reduzir sensivelmente o tempo entre a chegada ao aeroporto e o embarque. Além disso, já nesta semana estão sendo adicionadas 24 novas estações de checagem de bagagem de mão, o que também trará maior conforto e menos tempo de filas nos embarques. E agora, uma notícia importante retirada do jornal Jerusalem Post. O primeiro-ministro de Israel, Yair Lapid, num inesperado evento, falou diretamente aos habitantes de Gaza. Ele enfatizou os esforços de Israel para minimizar os danos a civis e deplorou as mortes de civis, especialmente as de crianças, na recente operação militar. Quero falar diretamente aos moradores da faixa de Gaza, disse ele, e dizer, existe outra forma. Sabemos nos proteger de quem nos ameaça, mas também sabemos dar emprego, sustento e vida digna a quem quer viver ao nosso lado em paz. E existe outra maneira de viver. O caminho dos acordos de Abraão, a cúpula do Negev, a inovação e a prosperidade, o desenvolvimento regional e projetos conjuntos são possíveis. A escolha é sua. O seu futuro está em suas mãos. Chamando seu plano de economia para a segurança, ele propôs um acordo pragmático, a reconstrução de Gaza em troca de desarmamento das facções armadas palestinas. Desde que Israel deixou a faixa de Gaza em 2005, disse Lapid, nós fomos arrastados para rodadas e mais rodadas de violência, causando sofrimento ao nosso povo, prejudicando a nossa economia e a vossa. A política que Israel adotou até agora não mudou substancialmente a situação, nem impediu o contrabando e a produção de armas em Gaza. Precisamos iniciar um grande processo de vários anos de economia para a segurança. O plano de Lapid abrange 2 etapas. O primeiro tratará da crise imediata humanitária em Gaza. Diz ele, o sistema elétrico será reparado, o gás será conectado a Israel, uma usina de dessalinização de água será construída, melhoras significativas no sistema de saúde e a reconstrução de infraestruturas habitacionais e de transporte serão realizadas.
Em troca, o Hamas se compromete a cessar fogo de longo prazo e desarmar as diferentes facções. A segunda fase, diz Lapid, seria obter consenso internacional sobre o plano e, em seguida, com a ajuda de potências internacionais, persuadir o Hamas a aceitá-lo. Finalmente, acrescentou Lapid, eu espero que os habitantes de Gaza entendam o que estão perdendo como resultado do terrorismo e que vocês percebam o quanto ganhariam se o terrorismo acabasse. Lapid enfatizou que um plano como esse jamais foi apresentado oficialmente por um governo israelense. Parecia claro, pela seriedade com que ele falou e pelo grau de detalhes que ele expôs, que a reconstrução de Gaza deveria figurar numa futura política regional israelense. De fato, Lapid indicou que o processo de implementação da política já havia começado. Ele disse que nas últimas semanas manteve uma série de conversas com parceiros do mundo árabe e do Ocidente sobre esse seu plano. As reações do Hamas e da autoridade palestina foram totalmente negativas, apesar de o serem por motivos diferentes. O Hamas viu o plano de Lapid como um suborno destinado a comprar o apoio dos habitantes de Gaza contra a luta armada. O inimigo, diz ele, recorreu a várias propostas para enfraquecer a resistência, assim disse o porta-voz do Hamas, Hassan Qassim. Seu recurso a tal plano indica sua incapacidade de enfrentar a resistência nossa e do povo palestino. Já o plano de Lapid seria encarregar a autoridade palestina de reconstruir Gaza, mas a autoridade palestina não vê grandes intenções de cooperar com seu arqui-inimigo Hamas, dizendo que isto é algo irreal. Falando ao gabinete palestino, o primeiro-ministro da autoridade palestina, Mahmoud Shtayyeh, rejeitou o plano de Lapid. Foi precisamente essa atitude negativa, míope e não construtiva da liderança palestina que induziu Lapid a se dirigir diretamente ao povo de Gaza e depositar as suas esperanças em conseguir apoio internacional suficiente para ver seus planos proativos para uma faixa de Gaza reconstruída e próspera se tornarem realidade. Agora, há que ver qual é a reação da população, uma vez que a reação da liderança já foi conhecida. Amigos, por hoje é o que tínhamos a lhes dizer. Nos encontraremos neste mesmo local, na próxima segunda-feira, com um novo Notícias de Israel, por Marcos L. Ziskin. No entanto, na quinta-feira, teremos mais um programa sobre o radar do mundo judaico, sempre falando com assuntos extremamente interessantes. Esperamos por você. Até lá, amigo. E não esqueça, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe nosso noticiário e inscreva-se no canal. Um excelente dia a você e até o próximo encontro, se Deus quiser.